E a gente agora destaca a política. A ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, afirma que as demissões de indicados por deputados que votaram contra o governo têm o objetivo de reorganizar a base aliada. A repórter Misael Mainetti chega com as informações e ela voltou, inclusive, a cobrar lealdade ao governo. É isso, Misael? Bem-vindo. Boa noite para você. Sim, cobrou lealdade, falou que vai ter um pente fino muito em breve, aliás, pente fino que já teria começado. Muito boa noite para você, Thiago, para todo mundo que acompanha o jornal Jovem Pan. Gleisi Hoffmann, ela disse em entrevista hoje que esse pente fino deve acontecer muito em breve. Falou também que vai conversar com o presidente da Câmara, Hugo Motta, do Republicanos, para ver aí exatamente quem do Centrão não ajudou, né, atrapalhou o presidente Lula, e ela falou em lealdade. E tem mais, hoje a gente teve também declarações do ministro do Turismo, Celso Sabino. Ele comentou que não dá para ser casado e levar a vida de solteiro. Acompanhe. E é com a Secretaria de Relações Institucionais. Eu particularmente penso que não dá para para ser casado e ter vida de solteiro. Teve essa declaração e ele ainda falou mais sobre o assunto. Só contextualizando tudo isso, a gente está falando da derrota do governo em relação ao IOF. Por isso que está causando toda essa tensão na base do governo. E o ministro também afirmou que tem conversado com a União Brasil, que é o partido dele, sobre a importância de seguir no cargo e que não é hora de falar em 2026. Acompanhe. O principal motivo que me fez permanecer no governo foi as entregas que nós estamos finalizando. Nós iniciamos vários projetos que estão em fase final de conclusão. Um deles é agora, menos de 30 dias, a realização da COP30 na cidade de Belém. E eu preciso ter muita responsabilidade e senso público para não abandonar os projetos no meio e não dar prejuízo para a nação brasileira. Então, por conta desse principal motivo que me fez permanecer no governo, eu estou focado nisso. Então, nos próximos dias, aí meu partido chama-se COP30. Eu conversei com ele há umas 3 semanas atrás. Foi quando ele pediu que eu o acompanhasse nas entregas das obras lá em Belém. E desde aquele momento eu tenho feito apelo ao meu partido que compreendesse essa situação. Eu expliquei os projetos que estão em andamento. Eu sou hoje presidente do Conselho Executivo da ONU Turismo, primeiro brasileiro, sou candidato à reeleição. Eu posso trazer mais uma vez esse mandato para o Brasil. A eleição é em novembro agora. Nós temos a COP30 que vai acontecer em novembro. E eu continuo tentando sensibilizar a União Brasil e a Federação, mostrando a importância da conclusão desses trabalhos, mostrando que não é o momento de falar sobre a eleição de 26 ainda. Sabino faz parte do União Brasil, partido que se distanciou do governo Lula. Essa declaração aconteceu na presença do vice-presidente da República e ministro Geraldo Alckmin. Lula está viajando e, para completar, Gleisi Hoffmann também disse que essa semana começa esse pente fino, que ela vai conversar aí exatamente com líderes partidários para saber quem não ajudou, quem não foi leal em relação ao governo. Também teceu vários elogios ao ministro Fernando Haddad, falando que ele trabalhou muito, se esforçou muito para nada. A gente vai continuar acompanhando essa tensão, porque é uma verdadeira tensão formada pela situação com o Centrão, que não ajudou e aí atrapalhou e contribuiu nessa derrota do IOF. Thiago? E o governo justificando que é preciso refazer a base aliada do Planalto. E o Misael Mainetti, sempre atento, volta daqui a pouquinho com mais informações. Nossos comentaristas aqui para analisar esse caso. Começo agora aqui pela Deise Ciocari. Ô Deise, é claro que o governo tenta recompor a base. Agora, é possível ter base sem o Centrão? Tiago, eu acho muito difícil. Essas exonerações que aconteceram agora, elas não são só trocas de cargo, né? Elas são uma mensagem de controle dentro de uma base que ou ameaça rachar ou já rachou. E o Lula precisa manter a máquina funcionando com os aliados que muitas vezes, como o Misael mostrou aí, são adversários em potencial, né? Então é aquele jogo de domar sem romper, né? O dilema eterno de quem
governa o Brasil. No Lula 1 e no Lula 2, o governo compensava essas derrotas políticas com crescimento econômico e com redistribuição. Então, tinha aquele pragmatismo popular que sustentava a base. Hoje, com essas restrições fiscais e com uma economia um pouco mais morna, o presidente ele depende mais dessa política do que da prosperidade. Então, isso acaba tornando ele muito vulnerável a essas chantagens internas e obriga ele a fazer essa, acho que o nome seria uma governabilidade coercitiva, onde essa exoneração ela acaba substituindo o diálogo. Esse gesto ele pode ou reorganizar a base ou detonar. E eu acho, Thiago, que vai detonar. Agora, você pode olhar essa questão por qualquer um dos aspectos, né? Porque o ministro Celso Sabino fala sobre lealdade e, teoricamente, ele não foi leal com o partido dele, não é? Não, mas aí as palavras da coerência, Tiago, já cansei. Essa coisa de coerência, eu já virei essa página, porque não adianta, uma coisa que parece que não existe mais. Agora, essas demissões já começaram, os jornais de sábado, o Globo e a Folha trouxeram demissões que saíram no Diário Oficial em ministérios estatais, como a Caixa Econômica, e também órgãos federais, atingindo indicados por PP, PL, MDB e PSD, ou seja, atingindo pessoinhas desimportantes como Arthur Lira, Ciro Nogueira e Gilberto Kassab, super importantes, na verdade, e ninguém até agora reclamou. E a Gleisi Hoffmann diz que a iniciativa foi dela, né, como agora ela hoje falou sobre isso, mas ela já havia dito que a iniciativa era dela, que não pode ficar no governo quem vota contra o governo. E, evidentemente, iniciativa dela, mas uma ação dessas ela não é feita sem que isso seja uma ordem, uma decisão do presidente da República. Até agora, os partidos não chiaram, não passaram recibo. E isso a gente vai dar a reação deles. Se não vier uma reação assim pública, uma reclamação, a gente vai ver nas próximas votações. Aí, se essa ofensiva do governo fez com que eles recuassem e obedecessem, dessem mais votos, ou pode ser no outro extremo, a reação pode ser oposta, né? Eles podem resolver se vingar. E aí fica pior do governo, mas não dá para o governo. Mas não dá, como a situação do presidente Lula deu aquela melhorada, não dá para a gente cravar, sabe, que ele vai ser uma rebelião. Não dá, vamos ver, porque aí esses partidos vão se comportar da maneira como eles acharem mais conveniente. Mas, pelo jeito, o presidente viu, depois o fracassado desembarque do União e do PP, que foi um vexame, agora eu acho que ele pega essa dianteira e antes que alguém fale em desembarque, ele acaba desembarcando os infiéis. De qualquer forma, também, né, Vilela, o ministro que não desembarcou, ele pelo menos foi claro, explicou por quê, dizendo que quer estar na COP e outros pontos também. Exatamente, ele foi claro, agora não deixou de deixar registrado os seus interesses pessoais, paroquiais, e que acabam denotando claramente que muitas vezes a gente ainda utiliza aquela questão da indicação do partido. Olha, tal partido tem 2 ministros, tem 3 ministros, tem 1 ministro, quando na prática isso praticamente acabou. Especialmente nesses partidos mais ligados ao centro político, a construção do apoio, especialmente o que a gente tem visto nos últimos anos, ela se dá por determinados grupos políticos, por determinados setores que apoiam, e no mesmo partido você vê outros setores não apoiando. Então, quando se trata do União Brasil, quando se trata do PSD, do PP, é natural que nesse contexto atual existam nomes que vão continuar votando com o governo, que vão continuar apoiando o governo, mesmo diante de um posicionamento pouco mais firme do partido. Essa é uma realidade que nós temos no quadro partidário hoje, dentro desses partidos do centro político, e por mais que se bata na mesa, não existe muito mecanismo para fazer com que haja uma fidelidade plena, algo diferente daquilo dos partidos mais homogêneos, dos partidos que seguem uma linha partidária mais bem definida.